Com maior oferta de doses, Brasil avança em campanha de imunização contra a Covid e supera a marca de 115 milhões de unidades aplicadas. De olho no avanço da variante Delta, capitais antecipam a aplicação da segunda dose de vacinas contra o coronavírus. CPI da pandemia. STF permite que diretora de empresa ligada à Covaxin fique em silêncio na sessão marcada para amanhã. O presidente Bolsonaro anuncia que vai indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio no Supremo. Protestos se intensificam na África do Sul pelo 4º dia após prisão do ex-presidente Jacob Zuma. Após onda de protestos em Cuba, o presidente americano Joe Biden diz que movimento é um pedido de liberdade. Prefeitura do Rio de Janeiro multa a CBF por descumprir os protocolos sanitários na final da Copa América. E você vai conhecer mais um recorde quebrado em Dubai, a piscina de mergulho mais profunda do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O advogado que durante um ano ocupou o Ministério da Segurança Pública do atual governo deverá ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello completou hoje 75 anos. Idade em que todos são obrigados a se afastar da mais alta corte do país. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal há 31 anos, por indicação do primo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Seu último voto no Supremo foi para inocentar o ex-juiz Sérgio Moro da acusação de julgar com parcialidade o caso do triplex em Guarujá, que envolve o ex-presidente Lula. Marco Aurélio foi derrotado pelos colegas. Para o lugar dele, Jair Bolsonaro quer André Mendonça, que, por coincidência, era o advogado-geral quando Sérgio Moro deixou o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. André ficou na pasta durante um ano, até que voltou ao posto. Agora faz campanha para a sabatina, a qual será submetido no Senado para ser aceito no STF. A data ainda não está marcada. Primeiro precisará da aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, composta por 27 senadores. Depois, terá o voto do plenário. Dos 81 senadores, ele vai precisar da aprovação de 41. Se tudo correr bem, o advogado e pastor presbiteriano que nasceu em Santos, no litoral paulista, e ganhou destaque na carreira na luta contra a corrupção, chegará ao Supremo Tribunal Federal com 48 anos de idade, com direito a permanecer 27 no cargo. A agenda da CPI da pandemia essa semana tem depoimentos que devem ajudar a esclarecer se houve fraude em compras de vacinas aqui no país. A depoente de amanhã, Emanuela Medrades, pediu no Supremo que possa ficar calada durante o depoimento. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem informações. A CPI da pandemia tem marcado o depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela pediu ao Supremo que possa faltar ou ficar em silêncio no depoimento agendado para esta terça-feira. Para a quarta, os senadores têm marcado o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, presidente e fundador de uma ONG que teria recebido autorização do Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas contra a Covid-19. Mas nesta segunda-feira, o reverendo Hamilton protocolou junto à CPI da pandemia um atestado médico alegando impedimento de saúde para comparecer ao depoimento. Em função deste cenário, a agenda da semana pode ser alterada. Até o momento, o depoimento do Coronel Blanco, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, é esperado para quinta-feira. O pedido de convocação foi feito pelo senador Alessandro Vieira, que quer que o coronel esclareça detalhes da reunião ocorrida em um restaurante aqui em Brasília, onde teria havido negociação de vacinas e pedido de propina. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Seguimos agora com informações e número de vacinação no Brasil contra a Covid-19.
Nos primeiros 6 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 12 de julho, o Brasil aplicou 115.189.200 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Pelo menos 10 capitais decidiram antecipar a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid. São os casos do Rio de Janeiro, Rio Branco, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Campo Grande, Recife, Florianópolis e Palmas. O Distrito Federal argumentou que o prazo foi encurtado para ampliar a segurança contra a variante Delta. Já as demais capitais não explicaram os motivos da antecipação ou justificaram a medida sob o argumento de acelerar o processo de imunização. Com o avanço da vacinação no Brasil, também tem aumentado o número de reclamações sobre os efeitos colaterais causados pelos imunizantes, principalmente pelo da AstraZeneca. Nossa reportagem conversou com um especialista para saber por que isso acontece e se existe algum perigo. A Luciana esperou bastante por esse dia, só não imaginava que depois do alívio por receber a vacina contra a Covid-19, viriam momentos dolorosos. Depois de cerca de 2 horas, eu comecei a ter uma dor de cabeça leve. E aí foi ficando pior, Depois de algumas horas, estava uma enxaqueca muito forte, que eu não conseguia ficar em pé nem sentada, era só deitada. E aí eu comecei a ter calafrio, muito calafrio, dor no corpo, dor nas articulações, febre. Eu passei a madrugada muito mal. Durou mais ou menos umas 24 horas esses efeitos. O mesmo aconteceu com o Vanderlei logo após tomar a primeira dose. Tive calafrios assim, a ponto de tremer tanto que a cama balançava. Né? Então foi assim, uma coisa de louco. Eu nunca tinha tido calafrio desse gênero, mesmo quando tivesse pegado alguma gripe ou coisa parecida. Realmente fiquei assim, muito impressionado. Aí eu fui medir a febre, deu 38 graus de febre, e aí tomei um antitérmico, né? Tomei um antitérmico e acabei dormindo, e no dia seguinte não tive mais nada. Absolutamente mais nada. Com o aumento da vacinação em todo o país, relatos como esses têm sido cada vez mais frequentes. Os sintomas mais comuns descritos pelas pessoas que tomam a vacina são dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e febre. Segundo especialistas, essas reações são totalmente normais e podem ocorrer com qualquer vacina, não só com a da Covid-19. Isso acontece porque as vacinas são produzidas a partir do vírus ou fragmentos dele. Esse material biológico é injetado no organismo em quantidade segura, incapaz de desenvolver a doença, mas suficiente para estimular o corpo a produzir anticorpos e fazer com que o sistema de defesa fique preparado quando receber o ataque real. É criar a imunidade sem ter a doença. Essa é a forma que as vacinas funcionam. Ou ter uma doença atenuada, que não é o caso das vacinas Covid-19. A AstraZeneca é que apresenta a maior chance de reação. Isso acontece porque a vacina é produzida a partir de um adenovírus de chimpanzé, o que estimula ainda mais o organismo. Ela tem causado mais reações, tem um vírus não replicante, mas a maior parte das vezes não causa. Tem sido visto em pacientes do sexo feminino e jovens. Essa que tem sido as complicações mais relatadas. Por causa do medo das reações, algumas pessoas têm escolhido a vacina que prefere tomar, ao invés de receber aquela que está disponível no momento. Neste posto de saúde, por exemplo, que fica na região central de São Paulo, está sendo aplicada a AstraZeneca, justamente a mais temida. Mas os especialistas condenam essa prática de escolher o imunizante. Os médicos ressaltam que os efeitos são moderados e não causam mal à saúde. E o principal de tudo, quanto antes todo mundo se vacinar, mais rápido será o controle da pandemia. Nós tivemos uma redução, mas ainda o nosso número de casos diários é muito alto. É diferente de você estar num país onde a carga da transmissão, a taxa de transmissão seja pequena. Então, aí se pode escolher. Mas no Brasil ainda não podemos escolher. Nós temos que fazer a vacina que estiver disponível. A Fernanda dá o exemplo. Ela acaba de tomar a vacina, a AstraZeneca, e diz que o mais importante agora é estar protegida. A minha preocupação era tomar logo a vacina e logo tomar a segunda dose para que eu possa
estar perto dos meus familiares com mais cuidado, independente de qual fosse a vacina, o laboratório dela. Então não tem essa de escolher, não? Não, imagina, tem que tomar a vacina. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 400 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China supera até agora a marca de 1 bilhão 380 milhões de doses. Em seguida está a Índia, que supera os 377 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos com mais de 334 milhões. O Brasil segue na quarta colocação e hoje rompe a marca de 115 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está a Alemanha, que superou o Reino Unido e retomou a quinta colocação. Os germânicos aplicaram quase 82 milhões de unidades de vacinas anti-Covid até agora. Israel anunciou que vai começar a oferecer uma terceira dose da vacina da Pfizer para adultos com sistema imunológico debilitado, mas ainda está avaliando se o reforço estará disponível para o público em geral. A disseminação da variante Delta fez com que as taxas de vacinação em Israel aumentassem. Diante disso, o país passou a acelerar o seu abastecimento do imunizante da Pfizer. 9 meses e 16 dias. Imagine só, Daniela, o que essa pessoa passou. Esse foi o período que o funcionário público Marcos Elias Jacobsen, de 58 anos, ficou internado no Hospital Dona Helena, em Joinville, no estado de Santa Catarina, por complicações da Covid-19. E depois de uma série de reviravoltas, a tão esperada alta hospitalar veio na última quinta-feira, no dia 8 de julho. Depois de ter sido infectado pela Covid-19, o funcionário público foi internado em 22 de setembro de 2020 e entubado pouco depois, no dia 25 do mesmo mês. Ficou 58 dias em uma unidade de terapia intensiva. Quando voltou ao leito clínico, já no final do ano, Marcos Elias Jacobsen teve uma trombose e precisou ser transferido para a UTI novamente, dessa vez por 2 semanas. A internação ficou marcada por uma forte carga emocional, pois Jacobsen foi internado enquanto estava de luto. O funcionário público havia perdido um dos irmãos por complicações da Covid poucos meses antes. Segundo Silvia, esposa de Marcos Elias, o período foi extremamente difícil, mas a fé manteve os familiares lutando. O funcionário público se aproximou bastante da equipe médica do Hospital Dona Helena enquanto esteve internado. Ao deixar o hospital, ele se emocionou e agradeceu aos profissionais que cuidaram dele. Mas os cuidados continuam. Jacobsen terá de retornar ao hospital para substituir os curativos e vai começar a fazer sessões de fisioterapia em casa para melhorar os movimentos dos pés e das mãos que ficaram comprometidos. A partir de hoje, toda a população pode se vacinar contra a gripe. A imunização, que antes estava restrita a grupos prioritários, foi ampliada a todos. Um estudo revelou que a vacina contra a gripe diminui riscos de efeitos da Covid. A campanha nacional de vacinação contra a gripe foi ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade já nesta semana. O índice de cobertura vacinal da gripe no Brasil foi de apenas 46% do público-alvo. Mas agora a população em geral pode se imunizar nos postos de saúde. Os cientistas da Universidade de Miami descobriram um motivo a mais para não deixar de lado essa imunização. A proteção contra o vírus influenza também reduz o risco de derrame, infecção generalizada, internação em UTI e trombose venosa em pacientes infectados com a Covid-19. O estudo foi feito com 2 grupos de mais de 37 mil pessoas de diversos lugares, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Israel e Singapura. Um grupo foi vacinado contra a gripe de 2 semanas a 6 meses antes de ser diagnosticado com Covid-19. E o segundo não recebeu imunização. Os 2 grupos foram acompanhados e foi verificada a incidência de 15 efeitos adversos até 120 dias após o teste PCR positivo para a Covid-19. E as análises concluíram que os indivíduos sem vacina contra a gripe tiveram 20% mais chances de ficarem em estado grave da Covid e de precisar de atendimento em UTI. Os não imunizados tiveram 58% mais probabilidade de precisarem de pronto atendimento, com mais chances de sofrer um AVC, infecção ou trombose venosa profunda.
Mas os cientistas alertam que uma vacina não substitui a outra e as duas são importantes. E veja a seguir, G20 aprova acordo de regras de tributação de empresas internacionais. E você vai ver ainda. Comissão Mista de Orçamento aprova relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta segunda-feira o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O déficit previsto de mais de 170 bilhões de reais preocupa os parlamentares. Dentro de um carro, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Juscelino Filho, leu o parecer preliminar da LDO, estabelecendo as regras para a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento do ano que vem. Segundo o relatório do deputado Juscelino Filho, cada deputado ou senador poderá apresentar até 3 emendas ao anexo de prioridades da LDO, assim como bancadas estaduais e comissões permanentes. Até 10 ações de interesse nacional propostas por autores individuais, considerando seu mérito e a frequência de apresentação. A leitura do relatório foi prejudicada pelo problema com o sinal do relator. Portanto, a pedido da presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, o documento foi lido integralmente por Hildo Rocha, que estava presente na comissão mista. O relatório inicial recebeu 19 emendas. Um novo prazo, que segue até quarta-feira, foi aberto para que os parlamentares apresentem sugestões e pedidos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório também apresenta uma avaliação do cenário e projeções econômicas para 2022. O déficit deve chegar a 177 bilhões de reais, sendo 170 bilhões apenas do governo federal, o que levantou preocupação dos membros da Comissão Mista de Orçamento. A taxa de crescimento ficou no projeto apresentado pelo deputado, no relatório apresentado pelo deputado Juscelino, ela oscila de 3,2% para esse ano, para 2,5% em 2022. Portanto, a gente prevê aí uma queda no PIB diante do problema da pandemia e outros fatores. A inflação, ela fica nesse ano em 4,4% e desce para 3,5% para o ano de 2022. Já a taxa Selic, que este ano está em 2,85%, vai para 4,7%. E a taxa do câmbio, que está na média hoje de 5,30, previsto na LDO para 2021, ela cai para 5,10 para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A meta fiscal fica com um déficit. Mais um ano, senhora senadora, presidente Rose de Freitas, mais um ano que o Brasil, que o nosso país, a nossa nação, fica com orçamento deficitário. O deputado Hildo Rocha disse que a longo prazo o déficit será expandido, o que pode inviabilizar a execução de políticas públicas e investimentos nos próximos anos. A arrecadação para 2022 do regime geral da Previdência será de 457 bilhões de reais, mas as despesas serão de 761 bilhões, o que vai nos dar um déficit de 304 bilhões de reais, que é quase 5% do nosso PIB de 2020. E a projeção, o pior é a projeção para 2060. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, o déficit do cálculo atuarial feito pelo próprio governo para 2060, o déficit será de 5 trilhões e 170 bilhões. Ou seja, é crescente. Não houve, por parte do governo, ainda uma solução para que isso viesse a ser solucionado. O que vai implicar isso aqui, que é menos recursos para as outras políticas públicas. O deputado também sugeriu uma audiência pública para discutir o benefício de prestação continuada, o BPC, e a Previdência Social. Já o senador Wellington Fagundes pediu atenção especial ao orçamento da saúde. Eu defendo que a gente tenha que fazer o orçamento da vida, com a prioridade, principalmente, de ter recursos para as nossas pesquisas, para que o Brasil possa ter, através da ciência e tecnologia, as pesquisas desenvolvidas para fabricar vacinas no Brasil. Wellington Fagundes sugeriu ainda que a LDO impeça investimentos redundantes em locais onde há obras paradas. É revoltante você ir no Ministério da Educação e saber que nós temos hoje mais de 2 milhões, mais de 2 mil creches inacabadas.
né? Isso é desperdício do recurso público e nós não podemos aceitar isso. Esse seria um projeto de lei ou a própria comissão criar uma normativa para que no mesmo município que tem uma obra da mesma característica, não se pudesse colocar recursos novos para outra obra da mesma natureza. Por exemplo, se tem uma creche inacabada, não pode começar uma nova creche enquanto não concluir aquela creche e colocá-la em funcionamento. Da mesma forma, as UPAs e tantas outras obras inacabadas que nós temos no Brasil, e isso, sem dúvida, representa desperdício do recurso público. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem expectativa que a LDO seja aprovada ainda essa semana, o que permitirá o recesso parlamentar até o dia 1º de agosto. Caso a LDO não seja aprovada nesse período, será realizado o chamado recesso branco. A próxima sessão da Comissão Mista de Orçamento está marcada para esta terça-feira, a partir das 14h, para discussão de propostas. Os nascidos em julho que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A próxima parcela para este grupo vai ser paga no dia 8 de agosto. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, em meio à redução dos receios em torno da reforma tributária e a perspectiva de juros mais altos no Brasil. A moeda norte-americana recuou 1,13% e encerrou o dia cotada a R$ 5,175 na venda. As lideranças financeiras do grupo das 20 principais economias globais, o chamado G20, aprovaram um acordo para atualizar as regras de tributação de empresas internacionais. A mudança afeta gigantes da tecnologia como a Apple e o Facebook. O objetivo é introduzir um imposto corporativo global de pelo menos 15% para acabar com os paraísos fiscais e taxar as empresas onde elas geram suas receitas. As regras devem ser ajustadas até outubro e a aplicação da medida deve ocorrer em 2023. O acordo foi comemorado pela secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, que pediu ao mundo para agir rapidamente para finalizar a reforma, enquanto o comissário econômico europeu, Paolo Gentiloni, falou de uma vitória para a justiça fiscal. Vários membros do G20, incluindo França, Estados Unidos e Alemanha, fazem campanha por uma taxa acima de 15%, mas ela não deve mudar até a próxima reunião dos 19 países mais ricos do mundo e da União Europeia em outubro. Na mira do acordo estão as 100 empresas mais lucrativas do mundo, que sozinhas geram metade do lucro mundial, entre elas gigantes da tecnologia como Google, Amazon, Facebook e Apple. E veja a seguir mais números e atualizações da pandemia. E ainda, protestos se intensificam na África do Sul após prisão do ex-presidente do país. Os confrontos entre manifestantes e agentes da polícia continuaram nesta segunda-feira na África do Sul pelo 4º dia após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, levando o exército a enviar tropas para 2 províncias afetadas. Os distúrbios começaram após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, mas também são motivados pela difícil situação econômica e pelas restrições aplicadas em razão da terceira onda da pandemia do coronavírus. Saqueadores e policiais entraram em confronto na província de Gauteng com alguns homens detidos durante a ação. No domingo, o presidente Cyril Ramaphosa condenou a onda de protestos e distúrbios no país. Embora existam os que podem estar magoados e irritados neste momento, não há qualquer justificativa para que alguém embarque em ações violentas, destrutivas e disruptivas que afetam negativamente os direitos dos outros. Também nesta segunda, o Tribunal Constitucional revê a decisão que ordenou a detenção do ex-presidente, por sua recusa a testemunhar perante uma comissão de inquérito sobre a suspeita de corrupção durante seu mandato. A defesa pediu a libertação e anulação da pena de 15 meses determinada, alegando que foi imposta a revelia. Zuma está preso desde quinta-feira, quando se entregou às autoridades meia hora antes do término do prazo imposto pelo tribunal. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington nesta segunda-feira de impor uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington nesta segunda-feira de impor uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país.
A declaração foi feita em uma transmissão ao vivo pela televisão e pelo rádio, um dia depois de protestos anti-governo históricos na ilha. Também todos estes processos que hemos tratado de enfrentar. Todos esses processos que tentamos enfrentar e superar diante de uma política de sufocamento econômico para causar instabilidade social têm efeitos cumulativos e acredito que os problemas que temos hoje têm a ver com processos cumulativos. Eu creio que hoje os problemas que temos têm a ver com esses efeitos acumulativos. O presidente cubano ainda afirmou que os promotores dos protestos tiveram a resposta que mereciam e continuarão a ter, como na Venezuela, um grande aliado do país. A questão ultrapassou a diplomacia Cuba-Estados Unidos e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se posicionou. Não há que utilizar de bandeira o apoio humanitário para... Não devemos usar o apoio humanitário como bandeira para interferir em assuntos que apenas os cubanos são responsáveis por resolver. Estaremos vigilantes e dispostos a ajudar o povo irmão de Cuba. Vamos a estar pendientes e dispostos a ajudar ao povo hermano de Cuba. Do lado americano, em nota, o presidente Joe Biden pediu ao regime cubano que, em vez de se enriquecer, ouça o povo e atenda às suas necessidades. Em meio aos protestos contra a crise econômica gerada pela pandemia em Cuba, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, manifestou solidariedade ao povo cubano. Em uma rede social, Bolsonaro transmitiu apoio aos cubanos. O presidente ainda desejou que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores à população, que, segundo Bolsonaro, sofre há décadas com a ditadura instalada no país caribenho. Nas últimas 24 horas foram confirmadas no Brasil 745 mortes por Covid e pouco mais de 17 mil novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo se aproxima de 187.136.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus e passa de 4.036.000 mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 33.878.000 casos e registram 607.415 óbitos. A Índia tem mais de 30.874.000 contaminações confirmadas. O Brasil se aproxima de 19.107.000 pessoas que testaram positivo, com um total de 534.233 brasileiros que não resistiram. A França passou de 5.875.000 casos registrados da doença. E a Rússia tem mais de 5.738.000 diagnósticos confirmados. A costa oeste dos Estados Unidos enfrentou mais um fim de semana com termômetros próximos a 50 graus. A onda de calor deixou 30 milhões de pessoas em alerta. E de acordo com os números oficiais, ao menos 594 mortes podem ter ligação com o aumento drástico de temperatura no país e no vizinho Canadá. Um incêndio florestal no sul do Oregon, nos Estados Unidos, está ficando fora de controle. O fogo nas florestas ocorre em meio a uma onda de calor que atinge principalmente o oeste americano. O termômetro subiu neste fim de semana em grande parte da costa do Pacífico e no interior, até a borda oeste das Montanhas Rochosas. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, Las Vegas igualou seu recorde histórico ao alcançar 47,2 graus Celsius, uma marca atingida pela primeira vez em 1942 e 3 vezes desde 2005. Mais de 30 milhões de pessoas permanecem sob alerta de calor extremo ou alerta de calor na região. Essa nova onda de calor chega menos de 3 semanas após outra que atingiu o oeste dos Estados Unidos e o Canadá no final de junho, com altas temperaturas recordes por 3 dias consecutivos na província canadense da Colômbia Britânica. Dubai, que tem a torre mais alta do planeta, estabeleceu um novo recorde para a piscina de mergulho mais profunda do mundo, enquanto o Emirado do Golfo tenta atrair novos turistas em meio à pandemia. Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonski, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a 6 piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros.
A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga 2 habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de 1 hora custa entre 140 a 400 dólares. Em reais, entre 700 e 2 mil. E veja a seguir, a seleção italiana é recebida com festa em Roma depois do título da Euro. E você vai ver também. Prefeitura do Rio multa a CBF por descumprir os protocolos na final da Copa América. Há 11 dias do início das Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional divulgou protocolos para atletas ou membros da delegação que forem infectados pela Covid-19. O longo documento especifica os casos de cada uma das modalidades, mas ainda deixa em aberto uma questão sobre os esportes coletivos. O documento especifica que mesmo com Covid-19, um atleta pode sair com medalha das Olimpíadas. Caso ele vença a semifinal de uma determinada modalidade, por exemplo, no tênis, e testar positivo, o atleta não poderá jogar a decisão, mas leva a medalha de prata. Neste caso, a modalidade se encerraria com uma medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O comitê ainda não deixou claro o que caracteriza uma desclassificação nos esportes coletivos, como o futebol ou até mesmo o basquete. Não está determinado no documento quantos casos de Covid em um elenco caracteriza uma eliminação. Mesmo com poucos dias antes da cerimônia de abertura da competição, os Jogos de Tóquio aparentam enfrentar grandes dificuldades de organização e principalmente sobre os protocolos. A Prefeitura do Rio de Janeiro multou a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em R$ 54 mil por descumprimento dos protocolos sanitários na final da Copa América. De acordo com a Vigilância Sanitária, foram constatadas violações gravíssimas que descumprem o protocolo sanitário da Conmebol. Dentro do estádio, outras infrações foram encontradas, como a falta do uso de máscara e distanciamento. Depois das infrações, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro esclareceu que a multa será aplicada à CBF, já que é a representante nacional do evento. E a Conmebol divulgou que pretende retornar com o público nos estádios a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. A decisão dependerá dos governos locais. O comunicado foi feito após a decisão da Copa América no Maracanã entre Argentina e Brasil com a presença de convidados. Para a entidade, a final serviu de evento teste. Para que os estádios voltem a receber público, a cidade sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários estabelecidos pelo governo local. A entidade sugere a liberação de pessoas com vacinação completa ou teste RT-PCR negativo, mas veta a entrada de menores de 18 anos, grávidas e pessoas com comorbidades. Segundo o comunicado, a Conmebol considera que o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, algo que não deve acontecer tão cedo. O governo do estado de São Paulo anunciou que os confrontos dos torneios disputados em território paulista não contarão com público e que a liberação só será discutida com o avanço maciço da vacinação. Torcedores ingleses fizeram insultos racistas contra jogadores negros da seleção após a derrota para a Itália na final da Eurocopa. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson, o técnico da equipe Gareth Southgate e o príncipe William criticaram os comentários racistas. A derrota da Inglaterra para a Itália na final da Eurocopa em Wembley no domingo não se restringiu apenas às 4 linhas. Fora delas, ingleses mancharam a imagem do futebol com insultos racistas contra os jogadores negros Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, que perderam as cobranças de pênaltis na decisão do torneio. Nesta segunda-feira, o assunto segue em alta, com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson se posicionando sobre o caso. Para aqueles que têm dirigido insultos racistas a alguns jogadores, eu digo para se envergonharem. Espero que voltem para debaixo da terra de onde emergiram, porque todo o time jogou como heróis. O treinador da equipe inglesa Gareth Southgate também saiu em defesa dos atletas vítimas de ataques.
Those boys have done a brilliant job and Os rapazes fizeram um trabalho brilhante e estamos juntos como uma equipe agora. Estamos aqui por eles e sei que 99% do público vai estar também, porque vão apreciar como jogaram bem. O Caio, em particular, foi uma estrela absoluta no torneio, com uma maturidade incrível. A maneira como jogou trouxe um sorriso para muitas pessoas. Ele se tornou um membro popular no grupo e sei que ele tem o apoio de todos. Such a hugely popular member of the group and I know he's got everybody's support. A Federação Inglesa de Futebol se declarou chocada e revoltada com os comentários racistas. No Twitter, o príncipe William disse que é inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse comportamento repulsivo e pediu que os envolvidos sejam responsabilizados. Após derrotar a Inglaterra em uma dramática disputa de pênaltis para ganhar a Euro 2020 em Wembley, a seleção italiana foi recepcionada em Roma por centenas de torcedores que aguardavam ansiosamente pela taça da competição. Esta é a segunda vez que os italianos vencem o torneio. A Itália ainda conta com mais 4 títulos da Copa do Mundo, atrás somente da nossa seleção brasileira. A festa foi comandada pelo capitão da seleção e de cima do ônibus os jogadores ergueram a taça para a torcida presente na festa. O bilionário Richard Branson viajou para o espaço a bordo de uma aeronave da empresa dele, a Virgin Galactic. Um enorme avião transportou a nave ao espaço. A uma altitude de cerca de 15 quilômetros, a nave, do tamanho de um jato particular, se soltou do avião e acionou o motor para uma subida supersônica a uma altura de mais de 80 quilômetros, o limite estabelecido nos Estados Unidos para a fronteira espacial. Os passageiros ficaram em um ambiente sem gravidade, admirando a curvatura da Terra de uma das 12 janelas da cabine. Além de Branson, havia 3 passageiros e 2 pilotos a bordo. Foi a experiência de uma vida, disse o empresário. O britânico teve a missão também de testar e avaliar a experiência que seus futuros clientes terão. O empresário busca impulsionar a incipiente indústria do turismo espacial e também ultrapassar seu concorrente, o americano Jeff Bezos, fundador da Amazon. Outros bilionários já estiveram no espaço na década de 2000, mas a bordo de foguetes russos. Main gear touchdown. Can see they're already celebrating inside there. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz fala que a pessoa que é a igreja virtuosa está sempre de prontidão para ajudar quem está necessitado. Está em Provérbios, capítulo 31, versículo 19. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. E eu falei aqui que a igreja virtuosa tem essa habilidade de cuidar. Porque não adianta nada cuidar de fora e deixar a casa desarrumada. A igreja virtuosa, ela primeiro cuida dentro, ela limpa dentro e aquilo vai repercutir fora. Não é bonito olhar para uma família unida, uma família que se ama, que tudo dá certo para ela? É uma referência. Então é isso que a igreja virtuosa faz, ela cuida da sua casa. Aqueles que não cuidam dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Então essa é a igreja virtuosa. Além de cuidar da casa, da família, a Bíblia diz que ela não demora para acudir os que estão com necessidades. Estende as mãos para socorrer o pobre. Ela não nega ajuda e ela está sempre em prontidão, sempre de prontidão. Até porque a Bíblia Sagrada diz em Efésios que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então a igreja virtuosa, ela não quer isso. Ela quer fazer o bem. Ela quer estender as mãos. Como? Dando um copo com água? É bonito. Pode ser feito. Sempre que puder, faça. Mas esse não é o trabalho que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo e o rapaz lá, que era colocado todos os dias na porta do templo, ele pedia esmolas para quem entrava. Pediram para Pedro e João. Sabe o que eles responderam? Nós não temos prata nem ouro. Nós não temos esmola.
mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o rapaz levantou e andou e entrou no templo, saltando, louvando, curado. Se pode dar um copo com água, a gente vai dar. Mas você me desculpe, a igreja foi chamada para dar Jesus. As pessoas não entendem. Pedro deixou claro, prata e ouro não temos. E vou dizer para você, as pratas e os ouros que ele recebia, o rapaz recebia, fazia ele todo dia ir para algum lugar, não sei para onde, depois era trazido para lá para continuar pedindo esmolas. Para receber, quando recebeu o que Pedro e João deram, ele não foi para outro lugar senão para a casa de Deus, para dentro da igreja. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.